diverso do entendimento de Vossa Excelência. Ela figura, de fato, como investigada. Sim. Haja vista que, inclusive, teve pedido de prisão preventiva feito por esta comissão, além de outras cautelares processuais penais. Então, por essa razão, não entendemos que ela figura nessa comissão como testemunha. Pois não. Nós já tivemos, inclusive, uma discussão sobre esse assunto aqui anteriormente e vou manifestar o mesmo posicionamento que tem sido dado pela Advocacia do Senado, de que as investigações são paralelas, elas não são concorrentes. Nós temos um trabalho independente da Polícia Federal e do trabalho do Judiciário. E ainda que ela não faça o compromisso de falar a verdade, a própria legislação diz que uma pessoa em que mentir para uma CPMI, ela poderá sofrer as consequências dessa não resposta verdadeira. No entanto, presidente, a gente pode perceber pela leitura do habeas corpus que é possível que a defesa e a doutora Thaisa escolha as perguntas a serem respondidas. Perfeitamente, doutora. Perfeito. Ela terá todo o direito, a senhora também poderá, quando a pergunta for feita, ela não quiser responder, ela vai dizer, olha, eu vou permanecer em silêncio. Será respeitado. O critério de autoincriminação é da defesa. Exato, nós reconhecemos isso, mas entendemos que o termo de compromisso é necessário. Porque, independentemente de se fizer ou não, havendo a apresentação de um dado que não corresponda a uma resposta exata, ela sofre as consequências. Não faremos a prestação do compromisso, Excelência. Continuaremos aqui. A senhora gostaria de se manifestar inicialmente, doutora Thaís? Não? A senhora não quer falar nada? Pois não. Então, passo a palavra ao relator. Pois não. Pois não, é isso que eu perguntei. Pois não. A senhora será respeitada aqui, fique tranquilo. Obrigada, presidente. Obrigada. Boa tarde, senhores. Bom dia. Está ligado o microfone? Tá ligado. Meu nome é Thaisa Hoffmann Jonasson. Aguardei com serenidade o momento de poder falar diretamente a esta comissão e à sociedade, para esclarecer mentiras que foram repetidas à exaustão, com profunda crueldade e sem qualquer compromisso com a verdade. Sou mãe, médica e empresária. Ao longo da minha vida profissional, jamais estive envolvida em qualquer prática ilícita. Minha trajetória sempre foi pautada pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com o bem-estar das pessoas. Sou médica há 22 anos, mestre em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, especialista em clínica médica e endocrinologia e membro da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. Sou também pós-graduada em Medicina do Esporte e integrei grupos de pesquisa clínica e estudos multicêntricos sobre diabetes. Fui professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atuei ingressando por concurso público na Prefeitura Municipal de Palmeira, Paraná, e no Hospital de Idosos Zilda Arnes, em Curitiba, Paraná, com foco na prevenção e na promoção de saúde, principalmente de idosos. Há 17 anos mantenho atendimento em consultório, sempre orientada pelos princípios da ciência, da ética e da integridade. Meu trabalho sempre teve um propósito claro: cuidar das pessoas com rigor técnico e respeito humano. Em 2022, aceitei um novo desafio profissional, ampliar o alcance do meu trabalho, atuando também como parecerista médica, com o intuito de levar informação qualificada e segura sobre saúde a um número maior de pessoas, especificamente idosos. Tomei essa decisão com responsabilidade, respaldada por décadas de estudo, prática e compromisso com a medicina. Hoje, com muito orgulho, posso afirmar que meu trabalho impactou positivamente a vida de centenas de pessoas, contribuindo para uma sociedade mais informada e saudável. Apresento-me aqui de cabeça erguida, com serenidade e confiança em quem sou e no que construí. Estou à disposição dessa comissão e responderei às perguntas na medida da liberação da minha defesa técnica. Sei que a verdade vai prevalecer. Obrigada. Eu quero reforçar, senhora Thaís, que a senhora poderá solicitar a suspensão da sessão a qualquer momento, ok? Que não se sinta bem ou tenha, a senhora poderá se dirigir a essa presidência. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar.
Senhor presidente, olha a situação desta comissão. Nós estamos apurando um roubo bilionário a aposentados e pensionistas. Uma das pessoas citadas em toda essa trama está hoje aqui com a possibilidade de esclarecer os fatos. Eu quero ter muito cuidado para ninguém se vitimizar, mas estamos tratando de um fato gravíssimo. Então eu quero deixar isso bem claro. Para cima de mim, ninguém vai se vitimizar, porque irei ter muito cuidado nos questionamentos. Então, a primeira coisa, eu quero parabenizar a depoente, dizendo que temos milhares de médicos no Brasil ganhando muito pouco, o que é um absurdo. Precisamos aprovar de médicos e odontólogos o piso. Mas, graças a Deus, temos aqui uma médica que está bem remunerada, e é sobre isso que nós queremos falar. Se for um trabalho justo, está de parabéns. Se não for, nós queremos que a justiça resolva. Então, o primeiro ponto que eu pergunto à doutora Thaisa: a senhora exerce a sua profissão em qual estado do Brasil? Bom dia, Excelência. No estado do Paraná. Paraná. Doutora, a senhora poderia me dizer se esse seu sobrenome Hoffmann tem algum parentesco com qualquer político do seu estado ou nacional? Pode, Excelência. Eu ficarei em silêncio. Não, direito dela. Perguntei se o sobrenome Hoffmann tinha algum parentesco com algum político do Paraná ou do Brasil. Não vejo que isso possa incriminá-la, mas ela permaneceu em silêncio, não tem problema. A senhora poderia me dizer, porque a senhora fez um início de apresentação que eu achei muito bacana, mostrou um currículo de uma pessoa capacitada. A senhora poderia me dizer quais são as empresas que a senhora possui atualmente ou possuiu recentemente? Ô, senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Rapidamente, assim, pelo bom andamento da nossa sessão, o senhor já... Doutora Thaisa, como eu perguntei, que eu acredito que isso em nada implica a senhora, eu gostaria de voltar a questionar. O sobrenome Hoffmann representa algum parentesco com algum político da sua região, do seu estado ou do Brasil? Excelência, eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. Tá, vou respeitar. Doutora, a senhora falou um currículo muito bacana. Esse seu currículo é o seu cartão de visita, assim como as empresas que porventura a senhora tenha também prestigiam a sua trajetória profissional. A senhora poderia me dizer quais empresas a senhora possui? Centro Médico VitaCare, THJ Consultoria, Curitiba Consultoria SA e Esfera. Eu lhe agradeço muito a senhora ter me respondido isso. Então, para poupá-la, eu vou direto ao assunto. Coloca aí, por favor. Microfone. Por favor. Pronto. Doutora, eu quero ser muito objetivo e acredito que a senhora está de boa fé. Eu acho muito importante porque a senhora vai ter a oportunidade de esclarecer. Aqui está a senhora, doutora Thaisa Hoffmann, médica. A senhora poderia me dizer quando fundou a THJ Consultoria? Pode responder nada.
Por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Não tem problema. Mesmo querendo responder. Tá. Doutora, a senhora poderia me dizer quando fundou o Centro Médico Vitacari? Do mesmo modo, Excelência, vou permanecer. Lhe agradeço, doutora. A senhora poderia me dizer quando fundou a Curitiba Consultoria? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A senhora tem todo direito, quando a gente constitui advogado, a melhor orientação é do advogado. Agora, a senhora também tem total independência para seguir o seu próprio destino. Estou perguntando, a senhora veja bem, nós estamos diante do país, estamos discutindo um roubo bilionário, a senhora depondo numa CPMI, nós querendo esclarecer fatos, perguntando fatos à senhora que não lhe incriminam em absolutamente nada. Porque na minha concepção, uma médica conceituada, uma pessoa que acabou de ser mãe, uma pessoa que tem uma história de vida para ser preservada, eu acho que essas perguntas aqui seriam perguntas que qualquer brasileiro gostaria de responder para poder expressar a verdade. Então, eu fiz 3 perguntas. Quando foi fundada a THJ? Quando foi fundado o Centro Médico Vitacari? E quando foi fundada a Curitiba Consultoria? Quer responder? Por orientação, Excelência. Respeito. A senhora conhece Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira? Pode dizer. Sim. Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira é o que da senhora? Nós moramos juntos. Desde quando a senhora mora junto? Quando a senhora fala mora junto, eu acredito que tenha uma relação matrimonial, conjugal com essa pessoa. Desde quando começou o relacionamento da senhora com Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira? 2017. 2017. Quando a senhora começou o relacionamento com o senhor Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, a senhora sabia qual profissão ou qual cargo ele exercia? Sim, sabia a profissão dele. Qual a profissão, por favor? Ele é procurador federal. Muito bem, ele como procurador federal, a senhora sabia em qual órgão ele exercia sua atuação? Não me lembro. Não recorda? A senhora conhece um pouco da trajetória profissional do seu companheiro? Sim, conheço, mas não sei lhe dar detalhes e por onde ele passou, não. A senhora sabe informar, o deputado Pimenta sempre me atrapalhando, passando aqui na frente, ó, já faz de propósito. Pedindo para você falar. A senhora sabe dizer Quer puxar a cadeira? se o doutor Vigílio, seu companheiro, desempenhava funções ou desempenhou ou desempenha no INSS? Eu vou permanecer em silêncio por Sim, orientação senhora. da minha defesa. Sim, senhora. Olha, não quero nem comparar porque a senhora é médica, a minha esposa é advogada, mas a minha esposa sabe tudo da minha vida. Eu queria que ela soubesse menos. Então a pergunta que eu fiz é se a senhora sabia se o seu companheiro trabalhou no INSS. Permanece silêncio? Sim, Excelência. A senhora conhece Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Olha, eu vou ajudar a senhora. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, segundo a certidão de nascimento dela, é irmã do seu companheiro. De pai e mãe. A senhora conhece a Xavier Fonseca Consultoria? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio.
A senhora poderia me dizer se a senhora é concursada em algum tipo de função? Não. Não. A senhora me disse que era professora. Fui professora. A senhora é mestra? Sim. É doutora também? Não. Mas já melhor do que eu, só fiz pós-graduação. A senhora é médica e falou várias especialidades. E eu sei como médico é sofrido o salário. Minha filha é médica, coitada, trabalha aqui só e ganha pouco. Eu pergunto à senhora, quando a senhora, em 2017, aqui que a gente falou do início do seu relacionamento, a senhora poderia me dizer qual era a sua renda média em 2017 como profissional? Excelência, infelizmente, por orientação da defesa, eu vou permanecer em silêncio. A senhora me disse que começou o relacionamento com o seu Vigílio em 2017. E a senhora pode me dizer se antes do doutor Vigílio a senhora já tinha alguma empresa? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. A senhora veja como é a minha situação. E eu vou ser bem breve. Estou com uma médica com um currículo bacana, colocado no centro de um acontecimento de desvio de bilhões de reais, que não responde se o sobrenome Hoffmann significa a senhora ser parente de algum político, a senhora não responde das empresas que criou, a senhora não responde sobre a sua cunhada. Eu fico me perguntando, até agora, o que foi que eu perguntei para lhe incriminar? A senhora não quer responder, não tem problema. O problema, doutora, é que a senhora chegou com um currículo bacana, mas com muita suspeição sobre suas ações. THJ recebeu muitos recursos. Eu queria saber da senhora qual foi o serviço que a senhora prestou através da THJ Consultoria. Excelência, eu presto parecer médico. Meu objetivo é trazer informação ajudando na saúde das pessoas. Então, esse é o objetivo das empresas para atingir uma massa maior das pessoas. Olha, a senhora ter respondido isso é muito importante. Eu confesso à senhora que isso ajuda muito mais do que atrapalha. Então, eu posso tratar a THJ Consultoria como uma empresa na qual a senhora presta pareceres médicos. Pareceres médicos. Doutor, eu confesso à senhora que eu sou totalmente analfabeto no assunto. O que é que significa parecer médico? Então, eu faço pesquisas para tentar melhorar a qualidade de vida e a prevenção de saúde das pessoas. Vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, a osteoporose é uma doença que afeta no mundo. Hoje nós temos em torno de 700 milhões de pessoas com osteoporose. Certo. Ela continua sendo subdiagnosticada e subtratada. E isso causa fraturas por fragilidade. Então, o idoso pode torcer o pé e ter uma fratura, né? E isso vai trazer as consequências para ele, principalmente de qualidade de vida, risco de morte. Osteoporose é um dos fatores de risco para a morte, porque esse idoso tende a ficar acamado, ele pode ter pneumonia, pode ter uma trombose.
Então, se o paciente souber, uma das causas da osteoporose, por exemplo, é baixa massa muscular. A baixa massa muscular está diretamente relacionada à baixa massa óssea. E eu posso tratar esse idoso melhorando a massa muscular dele no momento que ele nem sabe que ele pode fazer isso. Então, não só com dieta adequada, com exercício, mas com suplementos adequados. Isso vai trazer não só melhora na qualidade de vida dele, menor mortalidade, mas até em questão de serviços de saúde pública, vai diminuir gastos, porque um paciente desse, se ele tiver uma fratura de quadril, por exemplo, é um paciente que vai passar por cirurgia, vai ficar internado, corre o risco de fazer uma pneumonia, ele vai trazer um gasto aumentado para a saúde pública, ou mesmo para o plano de saúde, e vai diminuir a qualidade de vida dele. Então, o meu objetivo é trazer essa informação de uma maneira muito mais detalhada do que eu estou falando aqui, para que ele possa ter qualidade de vida e levar essa informação. E pasmem, não é só o paciente que não sabe que ele tem osteoporose. Cerca de, a cada 5 fraturas, a cada 3 fraturas, uma é por causa de osteoporose. Dessa uma fratura, 5 fraturas que eu tenho que ter, uma vai se fazer o diagnóstico de osteoporose. Os outros 4 pacientes com fratura, que são por osteoporose, vão sair do hospital sem diagnóstico de osteoporose, consequentemente sem o tratamento adequado para a osteoporose. É um paciente que no primeiro ano, ele tem uma chance perto de 90% de fraturar de novo. Então, eu estou dando um exemplo de osteoporose. A senhora está dando uma aula. Deixa eu só abreviar, eu entendo aí que a senhora tem um conhecimento profundo sobre a matéria. Deixa eu só abreviar. Quando é que a senhora abriu a THJ? Excelência, essas informações eu gostaria muito de lhe passar, mas a minha defesa me solicitou que isso fosse mantido. Eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Quantos funcionários tem a THJ? Excelência, novamente eu vou permanecer em silêncio com relação às informações das empresas. Tá. A senhora poderia me dizer a sua cartela de clientela, paciente, empresa, seja lá o que for, pelo trabalho da THJ? Excelência, meus advogados me orientaram a permanecer em silêncio. Tá. Mas pode me chamar de Alfredo, de deputado, agora a excelência não precisa não. Aí vamos aqui então, para ficar mais fácil. Vamos para ficar mais fácil. Não está. Centro Médico Vitaqueire ou Vitacari, não sei. A senhora é quem sabe qual a pronúncia usa. Qual é a atribuição desse centro médico? Excelência, novamente, eu gostaria de responder mais, mas os meus advogados me orientaram a permanecer em silêncio e eu vou obedecer. Tá, sim, senhora. A senhora poderia me dizer quantos funcionários tem nesse centro médico? Novamente, deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer, nesse centro médico, qual foi o ano de fundação? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Tá. A senhora poderia me falar sobre essa consultoria, porque a gente já falou do centro médico, falamos da THJ. A senhora poderia me explicar sobre a Curitiba Consultoria? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer, na Curitiba Consultoria, quem é que tem sociedade com a senhora? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer se o senhor Rubens Costa ou Oliveira é sócio da senhora na Curitiba? Deputado, mais uma vez, infelizmente eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer quem indicou esse sócio para a senhora? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Vou fazer uma pergunta
bem leve para a gente deixar o ambiente um ambiente mais agradável. Falar de uma coisa que eu gosto. A senhora foi proprietária de um Volvo XC60, ano 2022, 2023. Excelência, por orientação, vou permanecer em silêncio. Tá certo. Passa aqui uma. Olha, eu disse à senhora que eu ia para a parte mais leve aqui das perguntas. Esse é um dos edifícios melhores do mundo. Fica em Balneário Camboriú. Quem tiver dinheiro e o dinheiro for lícito, aqui é um excelente local para morar. Se chama Sena Tower. Deixa eu dizer o valor dele. 28 milhões de reais. Poucas pessoas no mundo têm essa condição, mas pela força do trabalho, e assim acredito, nossa depoente reservou uma lâmina 7001 aqui do Sena Tower. Tem até elevador de carro. Queria saber da senhora, a senhora vai morar no Sena Tower? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer como é que um servidor do INSS, no caso seu esposo e a senhora, arrumaram 28 milhões de reais para comprar esse apartamento? Por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Se eu dissesse à senhora que estou desconfiado que esses 28 milhões de reais vieram dos sofridos aposentados e pensionistas, eu estou errado? Excelência, vou permanecer em silêncio. Tá certo. Olha, o edifício é uma coisa linda e todo mundo tem direito de comprar. Queria muito que a senhora desmentisse que esses 28 milhões de reais tenha saído da mesa do sofrido aposentado e pensionista, do remédio que ele deixou de comprar, da miséria que foi causada por conta daqueles gananciosos que roubaram aposentados e pensionistas. Volta lá, por favor. Perguntei 3 empresas e a senhora, sobre uma, falou alguma coisa. Quem orientou a senhora a criar essas empresas? Foi o seu Vigílio? Excelência, vou permanecer em silêncio por orientação da defesa. Aqui está um dos maiores bandidos que o Brasil já viu. Alguém que teve a ousadia de roubar bilhões de aposentados e pensionistas. Apesar de ter gente protegendo e estar se sentindo muito seguro, aqui tem que mofar na cadeia. E ainda assim, a presença dele aqui com ousadia e a ganância exposta pelo que fez, causou uma ojeriza quase generalizada. Esse rapaz aqui se chama Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo Careca do INSS, um dos maiores bandidos que o Brasil já viu. Ele é diretor da ACA Consultoria. A ACA Consultoria, doutora, ela foi criada para pegar dinheiro roubado e direcionar para determinadas pessoas. E olha só, esse criminoso mandou 140 mil reais para o centro médico que a senhora é a sócia proprietária. A senhora poderia justificar por que recebeu 140 mil reais desse bandido?
Deputado, eu gostaria muito de explicar, mas a minha defesa me sugeriu ficar em silêncio. Tá. Esse criminoso, e aí no Brasil não só pode chamar criminoso depois que é condenado, é verdade, mas é que a ojeriza é tão grande, é um bandido tão miserável que eu assumo essa responsabilidade de chamar de criminoso. Esse criminoso é diretor da Brasília Consultoria. Olha, o que é que aconteceu? O carro que era dele foi passado para a senhora, esse Volvo, ou vice-versa. A senhora pode me dizer como é que encontrou esse comprador excedente do veículo? Silêncio, vou permanecer em silêncio. Sim, senhora. Esse mesmo criminoso, ele é diretor da Brasília Consultoria. Olha, da Prospect Consultoria. E diretor da Camilo Comércio e Serviços ao World Cannabis. Olha que negócio interessante. Esse criminoso, como sócio-diretor da Brasília Consultoria, passou R$200 mil para Curitiba Consultoria, que a senhora é sócia. A senhora poderia me dizer como é que recebeu esse dinheiro? Qual foi o serviço? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Sim, senhora. Mas até aqui era dinheiro pouco, como eles falam, que eles tratam 1 milhão como um tostão. Mas esse mesmo criminoso, diretor da Prospect Consultoria, passou para Curitiba, que é da senhora, R$2.207.000. Não satisfeito, passou mais R$1.681.795 também para Curitiba, somando aqui quase R$4 milhões para Curitiba Consultoria, que a senhora é a sócia proprietária. A senhora poderia me dizer, além do que eu já falei, por que esse criminoso passou para a senhora só por meio da Prospect Consultoria, passou quase R$4 milhões para Curitiba? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Sim, senhora. Esse mesmo rapaz, como diretor da World Cannabis, olha só, ele, como diretor, aqueles deputados e senadores que disseram que a World Cannabis não tinha nada a ver com o INSS e por isso bloquearam a vinda de determinadas pessoas. Olha a World Cannabis aqui do Camilo Comércio, aqui ainda vai ter que muito explicar, aqui está a chave de muita safadeza. Relator? Oi. Por solicitação da depoente da advogada, eu vou suspender a sessão por 10 minutos. Sim, senhor.